Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Alexandre, segunda aula de Cálculo 1. Nessa aula falaremos sobre limites, é uma aula de introdução, tá pessoal? Vamos utilizar um método intuitivo. Durante a aula vamos fazer a introdução aos limites, estudar sobre a notação, falar um pouquinho sobre aproximações laterais de números reais e sobre o uso da calculadora. Lembrando que aqui vocês podem utilizar alguns aplicativos nos celulares, inclusive o Google também funciona como uma calculadora, o buscador Google. E durante a aula fazer alguns exercícios usando a calculadora e o método intuitivo. Pessoal, estudar o limite de uma função é você analisar essa função próxima a um ponto, esse ponto chamado de A. Então, a primeira coisa, vamos ler isso aqui, ó. Limite da função f de x quando x tende a A é igual a L. Quando nós afirmamos isso, quer dizer que próximo ao ponto A, a função vai ter um valor próximo a L. Olha o gráfico que no ponto A, a função não existe. Isso pode acontecer em algumas funções. Não é regra, mas pode acontecer, tá? E aqui, perto dessa função, o que vai acontecer? Então, o estudo do limite é exatamente isso, é aproximar cada vez mais do A, de um lado, e do outro. Se essas aproximações coincidirem em um valor, nós falaremos que o limite existe. Vejamos. Temos duas notações. Essa que é exatamente para a aproximação esquerda, quando nós pegamos alguns valores ligeiramente menor do que o valor A. E essa notação é de valores à direita, limite lateral à direita. Ou seja, valores ligeiramente maiores do que o A. E se esses dois limites existirem, esse limite vai existir sem o símbolo de esquerda e direita, simplesmente o limite, ok? Onde nós temos esse teorema. Primeiro exemplo. Só note que a função x² menos 25 dividido por x menos 5 não é definida em x igual a 5. Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Isso é uma indefinição matemática. Por isso que precisamos da teoria dos limites. O primeiro método é muito simples. Já que não podemos pegar o valor 5 e substituir na função, o que vamos fazer? Pegar alguns valores próximos a 5. Aqui tem alguns valores próximo mais maior. Então, é a aproximação à direita. E aqui nós temos alguns valores próximos, mas menores. Cada vez mais próximos. Essa aqui é a tabela do limite à esquerda. Observe que as duas tabelas, o limite tendeu a 10. Desse lado aqui, à esquerda, e da direita. Então, nesse caso, falamos que o limite é igual a 10. Ok? Vocês vão fazer essas continhas usando a calculadora, tá, pessoal? Outro exemplo. Essa função já não é definida para x igual a 4. Se a gente colocar x igual a 4 aqui, vai ficar 0 sobre 0. Então, usamos a tabela, aproximando valores perto do 4, aqui um pouco menor, nessa aqui um pouco maior. Limite à esquerda, tabela 3, e limite à direita, tabela 4. Observe que as duas tabelas tendem para o mesmo valor. Então, nós podemos afirmar que a função tende a 1/4 quando x tende a 4. Pessoal, é a primeira aula, exclusivamente usando a calculadora. Para isso, você tem que conhecê-la. Então, você tem que saber as regras de execução, as regras de precedência. Isso está escrito no manual da sua calculadora. Via de regra, usamos os parênteses para separar algumas contas, por exemplo, raízes, divisão, logaritmos, funções trigonométricas, todas usamos parênteses para separar, ok? E as contas, para você fazer um treino em casa, transforme o que está escrito numa notação matemática, por exemplo, aqui a divisão, em uma notação linear. E esse é o grande pulo dessa aula, ok? Pause o vídeo e dá uma analisada nesse exemplo aqui, ó. Tá? Pega 6,01 e substitui no x. Aqui nós temos os sistemas de parênteses da mesma cor, são os parênteses casados. Então, pratique isso. Até a próxima aula, pessoal.